Seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: O Sermão do Monte. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo bíblico e interpretações, em seguida as reflexões sobre o tema. Capítulo 16. A ansiedade e a confiança no Pai. Viver o hoje com fé. Mateus 6, 25 a 34. Introdução. A ansiedade é um dos maiores males do nosso tempo, e também era uma realidade nos dias de Jesus. Pessoas ansiosas com comida, roupa, futuro, sustento. Jesus não minimiza essas necessidades, mas reorienta o foco. Busquem primeiro o reino, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Este trecho é um convite profundo à fé prática, à confiança diária e à vida sem o peso do amanhã. Texto bíblico, Mateus 6, 25 a 34, NVI. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E por que se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Análise e interpretação. 1. Não se preocupem. Versículo 25. Jesus não está dizendo para sermos irresponsáveis ou negligentes. Ele está nos chamando a viver sem a tirania da preocupação contínua, que sufoca a alma e destrói a fé. A ansiedade é o excesso de futuro, e o discipulado é um chamado a viver o hoje com fé e contentamento. 2. Exemplos da natureza. Aves e lírios, versículos 26 a 30. Jesus nos dá duas ilustrações poéticas e poderosas. As aves não planejam, mas não faltam. Os lírios não trabalham, mas são vestidos com beleza real. O ponto não é a passividade, mas a confiança. Se Deus cuida do que é pequeno e passageiro, quanto mais de vocês, filhos amados. 3. Quem pode acrescentar uma hora à sua vida? Versículo 27. Aqui Jesus expõe a inutilidade da preocupação crônica. Ela não resolve o problema, apenas desgasta a alma. Estudos mostram que mais de 80% do que nos causa ansiedade nunca acontece de fato. 4. Busquem primeiro o reino de Deus. Versículo 33. Esse é o centro da mensagem. A cura da ansiedade está na prioridade espiritual. Quando Deus está no trono, tudo mais encontra seu lugar. Jesus não diz, esqueçam suas necessidades, mas coloquem Deus em primeiro lugar, e Ele cuidará das demais coisas. 5. Não se preocupem com o amanhã. Versículo 34. Jesus nos ensina a viver o hoje, plenamente, confiadamente. Não com ingenuidade, mas com esperança. Não com ilusão, mas com fé real no cuidado do Pai. Conexões interdisciplinares. Na psicologia clínica, a atenção plena, mindfulness, ensina a viver o agora. Jesus já ensinava:
basta a cada dia o seu mal. Na espiritualidade contemplativa, o contentamento é uma forma de oração silenciosa. É confiar que Deus está presente, mesmo quando não vemos. Na teologia do cuidado divino, Deus é Pai. Não um chefe ou cobrador, mas alguém que sabe, provê e guia com amor. Aplicações práticas. Comece o dia declarando: Pai, hoje eu confio em Ti. Escreva suas preocupações e entregue-as a Deus em oração. Pratique gratidão diária. Isso redireciona o foco da falta para a fidelidade. Quando for tentado a se desesperar, leia Mateus 6:25-34 em voz alta. Pergunte-se: o que estou colocando em primeiro lugar? Ilustração. Conta-se que um menino viajou de avião sozinho. Durante uma forte turbulência, todos estavam tensos, mas ele desenhava tranquilo. Alguém perguntou: por que você está tão calmo? E ele respondeu: porque o piloto é meu pai. Essa é a fé que vence a ansiedade. Saber quem está no controle. Conclusão. A ansiedade não é resolvida com mais esforço, mas com mais confiança. Jesus não promete ausência de problemas, mas garante a presença fiel do Pai em cada dia. Viva um dia de cada vez com o coração no céu e os pés no chão. Pergunta para reflexão. O que está te preocupando hoje? Como você pode entregar isso sinceramente nas mãos do Pai? Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá, hoje a gente vai explorar um tema que toca todo mundo, né? Tá no material que recebemos. Ansiedade versus confiança. O foco é uma análise assim de uma passagem bem conhecida, lá de Mateus 6, versículos 25-34. E é interessante ver como essa coisa da preocupação com o futuro, sabe? Com comida, roupa, já era real naquela época e continua super atual para a gente hoje. O material que a gente viu aponta para uma orientação central ali no texto: buscar primeiro o reino de Deus. E tem a promessa, né, de que as outras coisas viriam junto. Parece um convite para a gente, sei lá, ajustar o foco, né? Repensar as prioridades. Exatamente. É um chamado bem profundo para viver a fé na prática, no dia a dia mesmo. Para encarar o presente sem aquele peso enorme, sabe? Da preocupação com o que ainda nem chegou. Vamos ver como a análise que está aqui desdobra isso. Não andem ansiosos, né? Versículo 25. E a interpretação no material é clara, assim. Não é um convite para ser irresponsável, óbvio, mas para se livrar do que chamo de tirania da preocupação contínua. Gostei da definição que o texto traz. Ansiedade como um excesso de futuro. Forte isso, né? Muito. E para ilustrar essa confiança, o texto usa umas imagens bem bonitas da natureza. As aves, os lírios do campo, tá lá nos versículos 26-30. E o ponto central que a análise ressalta não é, tipo, ficar parado esperando, mas é uma lógica de confiança, sabe? Se Deus cuida da grama que tá aqui hoje e amanhã já era, queimada, se alimenta as aves que nem plantam, nem guardam nada, imagina o cuidado com as pessoas, que ele chama de filhos. Mostra o valor, né? O valor que ele dá para cada um. É bem maior. E aquela pergunta que desmonta a gente, né? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Tá lá no 27. A análise destaca bem isso. A preocupação crônica, essa que não larga, é inútil, não resolve. Pelo contrário, só esgota a gente. O material até fala que, sei lá, a maioria esmagadora das coisas com que a gente se preocupa nem acontece de verdade. É um ciclo que só drena, né? Pois é, e aí a gente chega acho que no coração da mensagem, como o material interpreta: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Versículo 33. Isso é colocado como a chave, sabe? A prioridade tem que ser espiritual. Quando essa conexão com Deus, com os valores dele, está no centro, as outras necessidades, bom, elas encontram um lugar delas. Não é que a gente ignore as necessidades, mas confia que colocando Deus primeiro, ele vai cuidar do resto. É uma questão de ordenar o foco mesmo. E essa ideia de ordenar o foco, para mim, conecta direto com aquele conselho final. Portanto, não se preocupem com o amanhã.
o 34. A análise explica isso como um chamado para viver o hoje, viver com fé. Aquela frase, basta cada dia o seu próprio mal, o material até conecta com coisas bem atuais, tipo atenção plena, o tal do mindfulness. A ideia de encarar os desafios de hoje sem ficar trazendo o peso dos problemas de amanhã para agora. Sim, e a análise faz umas conexões teológicas bem importantes também. Por exemplo, reforça muito essa visão de Deus como um pai que cuida, que está perto, sabe? Presente, não um Deus distante. E também fala da espiritualidade contemplativa, onde encontrar contentamento mesmo no meio da dificuldade. Vira um jeito de mostrar confiança nessa presença divina. E para a coisa não ficar só na teoria, né? O material dá umas sugestões práticas. Coisas tipo começar o dia já afirmando essa confiança em Deus, sabe? Entregar mesmo as preocupações para Ele em oração, praticar a gratidão, que ajuda a mudar o foco do que falta para o que já se tem. E até, olha que simples, reler essa passagem quando a ansiedade apertar. Ah, e tem aquela ilustração que mencionaram, que eu achei ótima. O menino super calmo num voo turbulento. Por quê? Ah, o piloto é meu pai. É esse tipo de confiança que o texto está propondo, né? Exato. No fim das contas, o que a análise toda sugere é que a resposta para a ansiedade não está em a gente se esforçar mais para controlar tudo. Não é por aí. Mas sim em aprofundar a confiança em Deus. A promessa que se destaca ali não é de uma vida sem problemas, isso não existe, mas é a promessa da presença constante dele, cuidadosa, atravessando esses problemas com a gente. É um convite bem desafiador, né? Para viver um dia de cada vez, com essa base de confiança, encarar o presente sem o peso extra do futuro. E fica a reflexão, né, que o material propõe no final. O que especificamente está causando preocupação hoje? Como seria possível, de forma sincera mesmo, entregar isso nas mãos desse pai cuidador? Fica aí para pensar.